Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, também vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero apenas compartilhar com a igreja um versículo da palavra de Deus, encontrado no livro de Salmos 119, verso de número 71. Salmos 119, verso 71. Diz assim a palavra de Deus: Foi-me bom ter eu passado por aflição, para que aprendesse os teus decretos. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, eu estava ali sentado e meditando nesse texto da palavra de Deus, nesse texto escrito por Davi. E esse texto nos chama bastante atenção porque o sofrimento é o grande dilema do ser humano. Nós sempre vem à nossa mente, vem ao nosso coração o porquê a gente sofre. E nós percebemos, irmãos, que o sofrimento do homem não é apenas um questionamento teológico, bíblico, mas é também um questionamento, inclusive, da filosofia, que se pergunta o tempo todo por que existimos e para que estamos aqui e para onde iremos depois desta vida. E Davi aqui vai dizer para a gente que foi-me bom passar por aflição. E você há de concordar comigo que dificilmente a gente passa por uma aflição e depois de passar por ela diz assim: que coisa boa, foi bom demais. Você é assim? Você passa por aflição e diz: que coisa boa, irmão Amaro, foi bom eu ter sofrido. É assim que nós passamos por aflição. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você: o sofrimento, ele é teu professor ou ele é o teu coveiro? O sofrimento, ele é o nosso professor ou o sofrimento é o nosso coveiro? Quando a aflição acontece em nossa vida, nós permitimos que ela se torne um coveiro, cava a nossa cova, nós entramos e ali somos sepultados por causa do sofrimento? Ou será que o sofrimento passa a ser o nosso professor na hora das tribulações? Responda para você mesmo nesta tarde. O sofrimento é para você um professor ou o sofrimento é para você um coveiro? Olhe para Davi e responda. Para Davi, o sofrimento era um professor ou o sofrimento era um coveiro? Veja o que ele diz no texto: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse a tua lei. Você acha que para Davi o sofrimento foi um coveiro ou foi um professor? Foi um professor. Davi disse: foi bom para mim ter passado por aflição, porque eu aprendi a lei de Deus, porque eu aprendi mais de Deus. Irmãos, às vezes, e não é errado, mas às vezes a gente, no meio das tribulações, das aflições, sabe aquela noite escura que a gente está enfrentando? Sabe aquele momento difícil que a gente está vivendo? Aquele momento que você se sente só, você se sente isolado, às vezes não te dá sono, você deita, o sono não vem, e se fica acordado, se sente cansado, mas vai deitar, não dorme. Ou quando dorme, já acorda cansado. Já imaginou você dormir 8 horas e acordar cansado? Sabe aquele momento difícil que a gente às vezes vive, às vezes a gente passa?
que parece que a gente passou o dia inteiro chupando um limão azedo, né? A gente está todo aguado, todo azedo junto com o limão. Sabe aquele momento que a gente está de dor, de aflição? É comum nós olharmos para os céus e perguntarmos: Senhor, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? E às vezes, irmãos, a gente faz essa pergunta para Deus e vem para a igreja, vem para um culto, ou pega um ônibus, ou em algum lugar, Deus levanta alguém pertinho da gente para dizer: ei, abençoada, Deus é contigo. Ei, abençoado, Deus é contigo. Aí você se pergunta mais uma vez: Deus é comigo nesta situação, nesta aflição que eu estou vivendo? Não foi assim que Gideão respondeu? Ele trabalhando lá escondido no lagar por causa dos medianitas que estavam saqueando tudo, e ele tentando guardar um pouquinho de alimento lá no lagar, trabalhando escondido, até mesmo trabalhando com ferramentas e com materiais, ou num ambiente que não era propício para o que ele estava fazendo, mas era a única maneira de preservar o alimento, e lá estava ele trabalhando. De repente aparece um anjo de Deus e diz para ele assim: irmã Glorinha, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele não teve demora, ele olhou para o anjo e disse: o Senhor é comigo nesta situação, passando pelo que eu estou passando. Seja sincero, às vezes a gente não faz essa pergunta para Deus. Todo culto que a gente vai, Deus usa alguém e diz: Deus é contigo, bênção. Irmão, Deus é contigo. Irmã, Deus é contigo. E você escuta essa palavra com um desdém até, e já se imaginando: como é que Deus é comigo se eu estou desempregado? Como é que Deus é comigo se eu estou passando dificuldade? Como Deus é comigo se eu já tentei várias vezes aquela vaga na faculdade e não consegui, eu já tentei várias vezes uma vaga naquela empresa e não consegui, eu já tentei diversas vezes algo e não consigo. Como Deus é comigo? E às vezes a gente até pergunta: como é que Deus é comigo se eu estou enfermo? Não foi assim que os amigos de Lázaro questionaram: se Jesus o amasse de verdade, teria vindo assim que soube da doença de Lázaro, mas ele se demorou mais 2 dias. É sinal de que ele parece não se importar muito com Lázaro. Às vezes, quando nós estamos enfrentando as dificuldades da vida, essa pergunta vem: mas o fato de você estar passando pela noite escura não significa que Deus não esteja com você lado a lado. Sabe por quê? Mateus 28, verso 20, ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E você sabe que nem todo dia é bênção, mas mesmo assim ele estar com você. Você sabe que nem todo dia tem porta aberta, mas ele estar com você. Você sabe que nem todo dia é vitória, mas Deus, ele está lado a lado com você. Aleluia. Oh, aleluia. Ele está conosco, irmãos. Mas bom seria que a gente não fizesse apenas esta pergunta: Deus, por que estou passando por isso? Né? Feito os discípulos lá no mar, o vento soprando, o barco afunda, mas não afunda. Ele diz assim: Senhor, não te importa que pereçamos? Olha os porquês. Não te importa, Senhor, vai deixar o barco afundar? Tem hora que a gente pensa que o barco vai afundar, irmãos. A gente olha para um lado, olha para o outro e vê tanta dificuldade, tanta dificuldade, tanta dificuldade, que às vezes a gente olha para Jesus dormindo no barco e diz assim: Senhor, não te importa comigo não? Olha como está a situação. Não é? Mas Ele se importa conosco. Ele se importa com a nossa vida. E a pergunta que nós devemos fazer para Deus não é: por que, Senhor, nós estamos passando por isso? Mas a pergunta talvez que nós precisamos fazer é: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Se você está enfrentando uma provação, mude a pergunta: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com esta prova?
O que é que o Senhor quer me ensinar com esta dificuldade que eu estou passando, com essa aflição que eu estou vivendo? O que é que o Senhor tem para me ensinar? Porque Davi, ao passar pela provação, ele disse: foi bom ter passado por essa aflição, para que eu aprendesse a lei do Senhor. Talvez você esteja passando por uma provação hoje, não é porque Deus te quer te ver desistindo, parado, cabisbaixo, isolado, não. Talvez para que você faça a pergunta certa neste sofrimento. Talvez para que você olhe para os céus e diga: Senhor, qual é a lição que o Senhor quer me ensinar? O que é que o Senhor quer trazer de ensinamento para a minha vida? Por mais difícil que seja a luta que você esteja enfrentando, Deus tem algo para te ensinar. E Davi então vai dizer: foi bom ter passado pelo sofrimento, pelas aflições, para que eu aprendesse os teus decretos. Agora, irmãos, se nós passamos por aflições e elas são pedagógicas para a nossa vida, elas são professoras que nos ensinam, e há uma frase, que diz assim, que as provações, elas são professoras implacáveis. Eu entendo que essa frase quer dizer para a gente que existem coisas que nós só aprendemos no sofrimento, irmãos. Tem coisas que a gente só vai aprender no sofrimento. Quer ver uma coisa? Às vezes a gente estuda para fazer uma prova. Aí você faz a prova e ainda com algumas dúvidas, e você fez a prova. Aí você errou a questão, errou uma das questões. E aí, depois, quando você vai corrigir aquela questão que errou, é que você aprende a lição somente ali, depois de passar pelo erro, depois de passar pela aflição. Porque tem momento que a gente só aprende no sofrimento. Há quem diga que sábio é aquele que olha para o erro do outro e aprende a lição. Mas às vezes a gente não consegue aprender com o erro do outro, e a gente precisa às vezes passar pelo problema para só depois extrairmos lição. Só para depois a gente aprender. Somente para depois a gente extrair aquilo que Deus ele tem para nossas vidas. E é bom que a gente aprenda as lições das nossas provas. Sabe por quê? Porque se nós não aprendermos as lições de nossas provas, sabe o que é que acontece com um aluno quando ele faz uma prova e não passa nela? O que é que faz? Ele repete a prova, não é assim? Eu tenho certeza que nenhum de nós quer repetir a prova, não é? Então a gente precisa passar pela prova e aprender as lições. Embora na caminhada cristã não siga como o ensino secular. No ensino secular, você senta, aprende, depois que você aprende, você é submetido a uma prova. Na escola de Deus é diferente, meu diácono Amaro. Na escola de Deus, Deus te coloca na prova e aí começa a te ensinar as lições assim que você vai saindo da prova. Aleluia. O sofrimento, irmãos, ele deve nos ensinar mais do que o sofrimento deve nos ensinar ao invés de nos destruir. Nós precisamos aprender as lições com os sofrimentos. Eu não sei se você lembra, mas quando a família de Jacó retorna ou vai ao Egito, que chega lá e conta para José tudo o que aconteceu, José disse o que para eles? Fiquem tranquilos, gente, eu não estou com raiva de vocês. Vocês me venderam, me lançaram numa cova, fiquei aqui como escravo, sofri mais do que sovaco de aleijado, mas não se preocupem, eu não estou chateado com vocês. Eu entendi que tudo isso me aconteceu porque Deus tinha um plano maior para realizar na minha vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A prova que você está passando tem propósito de Deus. Deus tem planos grandiosos para realizar na nossa história, e nós só vamos desfrutar disso
ao passar pelas provas. Então, para de murmurar na tua prova, para de reclamar, de dizer, por que eu, Senhor? Por que eu? Porque às vezes a gente se acha a última Coca-Cola do deserto na prova também, né? Só eu sofro, Senhor. Parece que a grama do vizinho da gente é mais verde do que a da gente, né? Parece que tudo só acontece de ruim com a gente. Eu não sei se você lembra, mas o texto sagrado, quando diz que havia aquela tempestade que os discípulos estavam, a Bíblia diz que haviam também com eles outros barquinhos. Não só é o teu barco que está enfrentando tempestade, não. Se tu escutar a história do teu vizinho, tu chora, não é? Se você escutar a história daquele amigo que você acha que está bem demais, né? Só Deus sabe o que é que ele passa. A diferença é que cada um vai reagir à prova de maneira diferente. Tem gente que passa pela prova chorando, o tempo todo chorando, Deus, oh Deus, chorando o tempo todo, mas passa. Tem outros que vai passar pela prova e às vezes quer se desesperar, né? Às vezes diz, eu vou me jogar debaixo de um caminhão, eu não aguento essa prova. Mas não vai não, Deus ele vai te ajudar a passar. Deus ele vai te ajudar a superar essas provas. E no final, ainda que você não tenha se agradado muito dessa expressão de Davi, quem sabe você vai dizer assim, foi bom ter passado por essa prova. Não é que eu aprendi a lei do Senhor, a palavra de Deus. Não é que nesta prova eu saí mais paciente, né? Eu saí mais temperante, eu saí mais longânimo, eu saí mais com domínio próprio, amando mais. Porque as provas que Deus permite que nós passemos, elas são instrutivas. Aleluia. Elas são instrutivas. É uma frase que diz assim: Deus não estraga a prova na vida dos crentes. Deus não estraga a prova na sua vida. A prova tem propósito. A prova não veio para te matar, para te destruir, para te enterrar, para te sucumbir. Não, nós precisamos passar pela prova entendendo que Deus ele quer nos ensinar lições. Deus ele quer que você aprenda algo com esta prova. Agora, se você não aprender as lições, infelizmente, a única maneira de você desenvolver e ser aprovado nisso é você passar pela prova novamente. Você lembra de Israel no deserto? O caminho do Egito até Canaã era um caminho curto. Mas o povo não estava preparado para entrar em Canaã. O povo estava ainda, embora tenha saído do Egito, o coração ainda não... eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído do seu coração. E Deus precisava tratar primeiro com o povo. E Deus pensou, se eu levo ele pelos caminhos dos filisteus, eles vão morrer nas mãos dos filisteus. Primeiro porque eles eram escravos, não tem tática de guerra. Se eu faço ele entrar em Canaã agora, eles ainda têm dúvida acerca da minha identidade. Eles vão chegar lá e vão adorar a qualquer Deus que existe em Canaã. Então não posso levar eles direto. Eu preciso treiná-los no deserto. Aí Deus ficou rodeando com ele no deserto por 40 anos, até eles aprenderem a lição, para depois entrar em Canaã. Eu espero que você aprenda as suas lições, para que não venha repeti-las, para que você não venha passar por elas tudo de novo. Porque, irmãos, às vezes a gente erra, às vezes a gente toma decisões erradas, às vezes a gente passa por provas. Mas, irmãos, tem hora que a gente precisa ser maduro na prova que a gente está passando, aprender com as nossas provas. E como eu falei, tem provas que a gente só aprende passando por elas. Tem lições que a gente só vai aprender passando por elas.
Mas que nesta tarde você receba esta palavra. O sofrimento que você está passando, as provas que você está enfrentando, as aflições que estão sobrevindo sobre você, elas não são teu coveiro, elas são teus professores para te ensinar a superar as dificuldades, as lutas. E quando você chegar do outro lado, você vai poder abrir a sua boca e adorar ao Deus dos céus, que te abençoa, que te faz prosperar, que salva, que liberta, que dá vida, que transforma e que está presente em cada detalhe da tua existência. Oh,